3 sinais precisam acontecer para que Jesus volte. Jesus mesmo disse: passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. E desses 3 sinais que precisam acontecer, 2 já se cumpriram. Agora só resta mais um sinal. Assim que esse sinal acontecer, Jesus pode retornar a qualquer momento. Vou te mostrar os sinais que não são apenas símbolos vagos, mas cumprimentos exatos de profecias que foram escritas há milhares de anos. O que você vai ouvir nos próximos minutos não é especulação, não é teoria de homens, é revelação bíblica explicada nos mínimos detalhes que vai te deixar arrepiado quando perceber como tudo está diante dos seus olhos e você nem percebeu. Muitos falam sobre guerras, fome, terremotos, pestes. Sim, tudo isso acontece. Mas a própria Bíblia já disse que essas coisas seriam apenas o princípio das dores e não o sinal final. E aqui está o ponto que poucos compreendem. Jesus não disse que voltaria só porque há guerras ou desastres. Ele deu 3 sinais específicos, únicos, que servem como um relógio espiritual para toda a humanidade. E desses 3 sinais, 2 já se cumpriram de forma extraordinária. Só falta um. Consegue sentir o peso disso? Só falta um sinal para Jesus voltar. E antes que você pense que isso é apenas mais uma mensagem religiosa para assustar, eu quero que você entenda algo profundo. Tudo o que foi dito já aconteceu de maneira tão precisa que não há como chamar de coincidência. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 32, disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele estava falando de Israel. E em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele completou: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Percebe o impacto? Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos. Agora deixa eu te levar para uma viagem pela história. No ano 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos, mas a dispersão completa dos judeus, o chamado Galute, aconteceu no ano 140 depois de Cristo, quando foram expulsos de Jerusalém e espalhados pelo mundo inteiro. Jerusalém foi paganizada, recebeu outro nome, e por quase 2000 anos o povo judeu não teve uma pátria. E então, em 1948, um milagre aconteceu. Em um único dia, conforme profetizado em Isaías, capítulo 66, versículo 8, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode nascer uma nação de uma só vez? Israel voltou a existir. Uma figueira seca floresceu novamente. Agora veja isso. A Bíblia diz que uma geração dura 80 anos. Salmos capítulo 90, versículo 10. O Estado de Israel foi fundado em 1948. Hoje já se passaram 77 anos. Isso significa que estamos vivendo nos últimos instantes da contagem regressiva que Jesus estabeleceu. Você percebe como isso é impressionante? O primeiro sinal está diante dos seus olhos, e não há como negar. O cumprimento foi literal, direto e não simbólico. Mas não para por aí. O segundo sinal que Jesus anunciou está ligado à multiplicação da ciência e do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4, já tinha revelado isso séculos antes. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amigo, olhe ao redor. A ciência deu saltos em 100 anos que não aconteceram nos últimos 6.000 anos de história. Antes, se levava meses para cruzar o oceano. Hoje, em 9 horas, um avião cruza o Atlântico. Antigamente, a gripe matava multidões. Hoje, temos remédios e vacinas que prolongam a vida. O telefone, que há poucas décadas era algo fixo e caro, hoje está na palma da sua mão, permitindo que você fale ao vivo com alguém do outro lado do planeta. Consegue imaginar o impacto disso? Você pode até estar acostumado com essas coisas, mas aos olhos da profecia isso é gigantesco. Jesus disse que o conhecimento se multiplicaria e estamos vivendo exatamente esse tempo. Inteligência artificial, viagens espaciais, ciência genética, comunicação instantânea, tudo isso se cumprindo diante de nós. O segundo sinal também já aconteceu. E agora, meu amigo, escute com atenção. Só falta um sinal, apenas um.
2 já se cumpriram de forma extraordinária. Isso significa que estamos a poucos passos do maior acontecimento da história. Vou te contar sobre esse último sinal, mas antes quero que você reflita. Não é coincidência. A Bíblia é clara e o relógio de Deus não atrasa. Esse último sinal vai te deixar impactado, porque ele envolve Jerusalém, o templo, e um acontecimento que ainda não aconteceu, mas que precisa acontecer. E quando acontecer, será o toque final da trombeta profética. E você vai entender que não é apenas sobre Israel, não é apenas sobre ciência, é sobre a tua vida, a tua eternidade e sobre a decisão que você precisa tomar diante desse alerta. E sabe o que é mais impressionante? Tudo está preparado. Israel já tem os utensílios do templo prontos, já tem a menorá, já tem a preparação para os sacrifícios, já tem até a novilha vermelha que, segundo a tradição, precisa estar presente para a purificação. Só falta uma coisa, o espaço para o templo. Mas eu vou te mostrar como isso está mais perto de acontecer do que você imagina. Israel é o centro do relógio escatológico de Deus. E isso não é apenas uma frase bonita, é realidade. Cada passo que essa nação dá no cenário mundial cumpre de forma precisa aquilo que os profetas já haviam escrito séculos atrás. Você percebe o quão extraordinário isso é? Estamos falando de um povo que ficou quase 2000 anos disperso, sem pátria, sem terra, perseguido por impérios, massacrado em guerras e genocídios, e ainda assim voltou a existir exatamente como a profecia tinha anunciado. Não é coincidência, é cumprimento literal da palavra de Deus. Mas aqui vem algo ainda mais impactante. A profecia não diz apenas que Israel voltaria a florescer como nação, mas que a sua geração não passaria sem ver o cumprimento total. Ou seja, você e eu, vivendo neste tempo, fazemos parte da geração que viu Israel renascer. E isso nos coloca diante de uma responsabilidade enorme, porque significa que estamos vivendo a contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Agora, deixa eu te mostrar algo que vai te deixar arrepiado. O segundo sinal, a multiplicação da ciência. Daniel capítulo 12, versículo 4 é absolutamente claro quando diz que no tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Isso não significa apenas invenções ou avanços tecnológicos isolados. Significa uma aceleração jamais vista na história. Consegue imaginar como era o mundo há apenas 100 anos? Não havia luz elétrica em muitas cidades, não havia carros em massa, não havia aviões cruzando os céus, não havia telefone portátil, nem televisão. Hoje tudo isso é tão comum que mal damos importância. Mas olhe com atenção. O que antes demorava séculos para mudar, hoje muda em poucos anos. A cada mês surgem novas tecnologias, novas descobertas, novas formas de comunicação. É como se a profecia estivesse gritando para nós: vocês estão vivendo o tempo do fim. E sabe o que é mais incrível? Jesus já tinha dito que isso seria um dos sinais. Não é acaso, é cumprimento. E aqui eu quero que você entenda algo profundo. Essa multiplicação do conhecimento não é neutra. Ela tem um papel profético, porque junto com esse avanço tecnológico, o mundo também está sendo preparado para o surgimento de um líder global, alguém articulado, inteligente, que virá promovendo paz e unidade, mas que será na verdade o anticristo. Ele virá como alguém que traz soluções, mas enganará as nações. E muitos não vão perceber, porque estarão cegos pela aparência de progresso e modernidade. Mas há algo que precisamos compreender. Antes que esse último sinal aconteça de forma completa, os outros dois já tinham que estar diante de nós. E eles estão. Isso significa que estamos vivendo no limite do limite. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento? Meu amigo, isso não é para te assustar, é para te alertar. A palavra de Deus não falha. 2 sinais já se cumpriram com precisão. Só falta um. E quando esse último acontecer, será impossível voltar atrás. O tempo de decidir é agora. E eu quero fazer um pedido especial a você. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você consegue ver com clareza que estamos vivendo dias proféticos e que não é coincidência tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu creio que Jesus está voltando.
Quero ver você declarando a sua fé publicamente, porque isso fortalece a sua vida e mostra ao mundo que você está atento ao relógio de Deus. E sabe por que eu te peço isso? Porque cada comentário é como uma semente de fé e pode alcançar outras pessoas que ainda estão dormindo espiritualmente. A sua declaração pode despertar alguém que ainda não entendeu a urgência desses tempos. Agora se prepare, porque estamos chegando perto do ponto mais delicado, mais surpreendente e que vai te impactar profundamente. Só falta um sinal. E esse último é tão extraordinário que envolve não apenas Israel, não apenas ciência, mas o próprio coração de Jerusalém, o lugar mais disputado do planeta. Jerusalém. Apenas ouvir esse nome já desperta algo dentro de nós. É a cidade mais disputada da história da humanidade. Reis, impérios, religiões, todos de alguma forma têm os olhos voltados para lá. E sabe o que é mais impressionante? A Bíblia já dizia que Jerusalém seria o centro das atenções nos últimos dias. Zacarias capítulo 12, versículo 3 declara: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Você percebe o quanto isso é atual? Jerusalém está literalmente no centro das notícias, cercada de conflitos e disputas. E aqui está a chave para entender o terceiro sinal da volta de Jesus: o templo. Desde os dias de Salomão, o templo em Jerusalém sempre foi o ponto mais sagrado do povo judeu. Ali era o lugar do sacrifício, o lugar da presença de Deus, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. O templo de Salomão foi destruído. Depois Herodes reconstruiu, mas em 70 depois de Cristo ele foi novamente destruído pelos romanos. Desde então não existe mais templo em Jerusalém. Mas a Bíblia declara que nos últimos dias ele será reconstruído. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, falando sobre o anticristo, afirma: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Percebe? Para que isso aconteça, o templo precisa existir novamente. Isso significa que o terceiro sinal da volta de Jesus é justamente o reaparecimento do templo em Jerusalém. Agora olhe comigo para a situação atual. O local exato do templo está ocupado pela mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Isso faz do Monte do Templo o ponto mais sensível do mundo. Um simples rumor de mudança nesse lugar já provoca conflitos internacionais. Então surge a pergunta: como os judeus vão reconstruir o templo? A resposta é clara: só por intervenção divina. Algo terá que acontecer, algo tão impactante que mudará a história de uma só vez. E você sabia que em Israel já está tudo preparado para esse momento? Existe um instituto chamado Instituto do Templo em Jerusalém que já refez todos os utensílios sagrados mencionados na Bíblia: a menorá de ouro, a mesa dos pães da proposição, as vestes sacerdotais, até a novilha vermelha, mencionada em Números capítulo 19, já foi criada em Israel para os rituais de purificação. Está tudo pronto. O único impedimento é o local. Quando esse obstáculo for removido, nada mais impedirá a construção do templo. Isso, meu amigo, não é coincidência. Isso é profecia prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. 2 sinais já aconteceram. Israel renasceu e a ciência se multiplicou. Só falta esse. E quando acontecer, será o fim da contagem regressiva. Agora deixa eu te falar algo muito importante. Se você está acompanhando essa mensagem até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero te pedir algo. Se inscreva agora no canal. Sabe por quê? Porque assim você vai continuar recebendo mensagens que vão abrir os seus olhos para os tempos em que vivemos. E mais, como forma de gratidão, eu vou preparar um material exclusivo para você, um estudo especial em PDF com os principais sinais da volta de Jesus, para que você possa ler, guardar e compartilhar. É um presente para fortalecer a sua fé e a da sua família. Então já sabe, se inscreve agora, ativa o sininho, porque tem revelações que você não pode perder. E agora se prepare, porque vamos mergulhar ainda mais fundo nesse terceiro sinal, que é o mais assustador e, ao mesmo tempo, o mais fascinante de todos. O templo, esse é o coração da profecia,
A reconstrução dele é o ponto central que falta para que a palavra de Jesus se cumpra por completo. Você consegue imaginar o impacto disso? Um templo erguido novamente em Jerusalém, no mesmo lugar onde Abraão subiu para sacrificar Isaque, no mesmo monte onde Salomão ergueu sua obra de ouro, no mesmo local onde Jesus pregou e anunciou que o templo seria derrubado. Esse é o epicentro espiritual do mundo, mas existe uma barreira gigantesca. Hoje, naquele lugar, está a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, símbolos sagrados do islamismo. É por isso que o conflito em Israel nunca será apenas político, nunca será apenas territorial, é espiritual. O Monte do Templo é o lugar mais disputado do planeta. E aqui está o ponto. Para que o templo seja reconstruído, algo precisa acontecer que mude radicalmente essa situação. E sabe o que é mais surpreendente? Já existem indícios de que esse dia está mais próximo do que imaginamos. Relatórios recentes falam que alguns grupos de judeus ortodoxos já treinam sacerdotes para os rituais do templo. Os utensílios já estão prontos. A menorá de ouro está em exibição em Jerusalém, esperando o dia em que será colocada no novo santuário. E até mesmo os animais exigidos pela lei já foram preparados. Está tudo em estado de espera. E isso conecta diretamente com o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, quando falou que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Ou seja, não é apenas sobre a volta de Israel, não é apenas sobre ciência, mas sobre o surgimento de um governo mundial que usará esse templo como palco para enganar as nações. Isso é sério, isso é profundo, isso mexe com o destino eterno da humanidade. Agora vem algo que vai te deixar impactado. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2 fala que João recebeu a ordem de medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoravam, mas para deixar de fora o átrio, que seria dado aos gentios. Isso mostra que haverá um templo, sim, e que haverá até um acordo permitindo sua construção. Mas esse acordo trará consequências catastróficas. Você consegue perceber como as peças já estão se movendo? E deixa eu abrir o teu coração para algo. Muitas pessoas acham que falar sobre profecia é perder tempo, que o importante é apenas viver o presente. Mas quando Jesus falou sobre esses sinais, ele não fez isso para gerar medo, mas para gerar preparação. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Isso significa que cada revelação é um chamado à vigilância. E é aqui que eu quero pedir a sua ajuda. Se essa mensagem está abrindo seus olhos e te mostrando o quanto a volta de Jesus está próxima, eu te peço, clique agora no gostei. Isso não é apenas um clique comum. Cada vez que você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é importante e leva essa mensagem para mais pessoas. Pense comigo, se uma simples ação sua pode fazer essa palavra alcançar vidas que ainda estão dormindo espiritualmente, não vale a pena? Clique em gostei e ajude essa mensagem a despertar o maior número possível de corações. E agora, meu amigo, prepare-se, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo naquilo que está prestes a acontecer em Jerusalém. E você vai entender como o palco já está sendo montado para o surgimento do último sinal. O Monte do Templo é como uma bomba relógio espiritual. Ele está lá, imóvel aos olhos humanos, mas fervendo aos olhos da profecia. Cada movimento em Jerusalém atrai atenção mundial. Basta um rumor de que os judeus querem orar naquele lugar e imediatamente você vê reações políticas, protestos, ameaças de guerra. E isso é exatamente o que Zacarias, capítulo 12, versículo 2, já havia dito. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor. Não é apenas uma cidade, é o ponto de convergência do destino da humanidade. Agora imagine a cena. O templo reconstruído, sacerdotes restaurando sacrifícios, a figueira já florescida, a ciência multiplicada. Nesse ambiente surge uma figura carismática, articulada, prometendo paz mundial. O mundo inteiro, cansado de guerras e divisões, verá nele a solução. Ele se apresentará como aquele que traz unidade. Mas a Bíblia é clara. Ele será o anticristo. Esse homem não virá com aparência de mal.
Pelo contrário, virá com a imagem de Salvador montado num cavalo branco, como Apocalipse capítulo 6, versículo 2 descreve. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muitos interpretarão isso como algo bom, mas será a maior ilusão da história. Ele enganará multidões, inclusive o povo judeu, que verá nele o cumprimento da promessa messiânica que tanto esperaram. Percebe como tudo se conecta? Israel voltou a existir depois de quase 2000 anos. A ciência se multiplicou como nunca antes. E agora, o palco está sendo preparado para o templo ser reconstruído. Esses 3 sinais são como peças de um quebra-cabeça que já está quase completo. Você sente a urgência disso? Não é apenas história, é o presente. E aqui está algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Cada avanço em tecnologia, cada reunião política sobre o Oriente Médio, cada confronto em Jerusalém não é apenas notícia. É profecia se cumprindo diante dos teus olhos. E Jesus foi claro em Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Isso não é para trazer pânico, mas para despertar. Porque o mesmo Jesus que falou sobre esses sinais, também prometeu em João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Você percebe o quanto isso é extraordinário? O cumprimento dos sinais não aponta para a destruição, mas para a promessa de estarmos para sempre com Ele. E, meu amigo, é por isso que você precisa estar preparado. Não se trata de religião, de tradições humanas, mas de eternidade. Os sinais estão gritando que estamos nos últimos dias e a decisão mais importante da sua vida é seguir a Jesus. Agora eu quero que você guarde isso no coração. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem hoje. Deus está te chamando para abrir os olhos, para se firmar na fé, para se preparar. E à medida que avançamos, vamos ver de forma ainda mais clara como o templo, o anticristo e Jerusalém estão no centro desse cenário. O que está para acontecer vai estremecer o mundo inteiro e você precisa estar com os olhos bem abertos. Quando falamos do templo, não estamos tratando apenas de uma construção física. Estamos falando de um ponto espiritual, de um palco profético, onde o anticristo vai se manifestar. Ele não surgirá em qualquer lugar, nem de qualquer forma. Ele precisa de um espaço que tenha peso religioso, algo que chame a atenção mundial. E qual lugar teria mais impacto do que o Monte do Templo em Jerusalém? Agora imagine comigo. Todos os utensílios já estão prontos. Os sacerdotes já estão sendo treinados e falta apenas o lugar. É como se estivéssemos olhando para um quebra-cabeça com quase todas as peças encaixadas. A última peça está diante dos nossos olhos, só esperando o momento certo. Isso não é coincidência, irmão, é cumprimento literal da palavra de Deus. E aqui entra uma revelação que pode te deixar sem palavras. Muitos acreditam que a paz mundial será alcançada por meio de tratados políticos, reuniões diplomáticas e conferências internacionais. Mas a Bíblia mostra que essa paz será falsa, ilusória. Daniel capítulo 9, versículo 27 fala que esse líder fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade desse tempo quebrará a aliança e profanará o templo. Em outras palavras, ele usará a reconstrução do templo como sinal de sua legitimidade, mas será apenas para enganar. Você percebe como tudo já está sendo preparado? Hoje, líderes mundiais falam sobre paz no Oriente Médio, sobre acordos entre judeus e árabes, sobre um futuro sem guerra. Mas o que está acontecendo nos bastidores é a preparação para a maior enganação da história. O anticristo não chegará com chifres, mas com carisma. Não virá com ódio, mas com propostas de paz. E é aí que muitos serão enganados. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você está preparado para não ser enganado? Porque os sinais já mostram que esse momento está muito próximo. A ciência multiplicada, Israel renascido e o templo prestes a voltar são sinais claros de que estamos à beira da consumação. Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios
que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Isso significa que só quem estiver firmado na palavra conseguirá resistir. Meu amigo, se você tem visto até aqui o quanto a Bíblia é precisa, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários: eu quero estar firme na palavra de Deus. Essa declaração pública não é apenas uma frase solta, é um compromisso diante de Deus e um testemunho para outras pessoas. Quando você comenta, você não apenas fortalece sua fé, mas também desperta quem está lendo e talvez ainda não entendeu a urgência desse tempo. Seu comentário pode ser a semente que vai tocar uma vida e levar alguém a se voltar para Jesus. E agora, abra o seu coração, porque vamos avançar para algo ainda mais profundo. A conexão entre a volta de Jesus, o templo e os eventos que já estão acontecendo no Oriente Médio. O que vou te mostrar vai fazer você enxergar que estamos vivendo os minutos finais da história. O Oriente Médio é um barril de pólvora. Cada ataque, cada ameaça, cada guerra que surge naquela região não é apenas política ou territorial, é profecia em movimento. Quando você olha para Israel cercado de inimigos por todos os lados, você precisa lembrar que o próprio salmista já escreveu sobre isso em Salmos capítulo 83, versículo 4. Disseram: vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, e não haja mais memória do nome de Israel. O ódio contra Israel não é natural, é espiritual. E veja como isso se conecta ao que estamos falando. O templo precisa ser reconstruído, mas no exato lugar onde hoje existe a mesquita de Al-Aqsa. Isso é um conflito sem solução humana. Se Israel tocar nesse local, o mundo árabe inteiro se levanta. Então, como será possível? Aqui está o ponto. Será necessária uma intervenção extraordinária, algo que abra o caminho para que esse templo seja levantado. Pode ser um terremoto, pode ser uma guerra, pode ser até mesmo um acidente militar. Nós não sabemos exatamente o que acontecerá, mas sabemos de uma coisa: vai acontecer. E quando esse templo se erguer, ele será o palco para a maior enganação da história. O anticristo vai se assentar nele, vai se apresentar como um governante global, um pacificador. E o povo judeu, cansado de esperar pelo Messias, acreditará que ele é a promessa cumprida. Mas será mentira. Ele não virá para salvar, mas para dominar e destruir. Isso mostra como os dias que estamos vivendo são sérios. A cada avanço político, a cada conflito em Israel, nós vemos o relógio de Deus se movendo. E Jesus já havia deixado claro em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. O lugar santo é o templo, e isso confirma que ele voltará a existir antes da volta de Jesus. Você consegue sentir o peso disso? Estamos falando de sinais que não são vagos. Eles têm endereço, têm data, têm contexto histórico. 2 já se cumpriram. Só falta 1. E esse último sinal está prestes a se manifestar. Mas aqui vai algo que precisa entrar no seu coração. Enquanto tudo isso se prepara, Jesus está chamando o seu povo para estar vigilante. Não é hora de viver distraído, é hora de estar de pé espiritualmente, firmado na palavra e cheio do Espírito Santo. É hora de olhar para os céus e lembrar da promessa que ele fez em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Certamente cedo venho. Meu amigo, minha amiga, não ignore esses sinais. Eles não são histórias antigas, eles são o presente que estamos vivendo. Você foi escolhido para estar nesta geração, para testemunhar esses acontecimentos, e isso é absolutamente extraordinário. E à medida que seguimos nessa jornada, vamos ver como cada detalhe em Israel e no mundo aponta para esse último sinal. O cenário está sendo montado diante dos nossos olhos, e você vai entender de forma ainda mais clara, porque não há mais tempo a perder. Se há um lugar no mundo que concentra o olhar das nações, esse lugar é Jerusalém. E não é por acaso. Deus determinou que o centro da história fosse ali, naquele monte, naquela cidade que já foi destruída e reconstruída tantas vezes, mas que nunca deixou de ser o coração do plano divino. Hoje, as manchetes de jornais podem até apresentar os conflitos como disputas políticas, mas você sabe, eu sei, a Bíblia já tinha revelado tudo. É espiritual.
Agora entenda algo extraordinário. O anticristo não vai surgir em qualquer momento da história, mas em um tempo específico, quando o mundo estiver clamando por paz e unidade. Daniel capítulo 8, versículo 25 já descreve o perfil dele, e pela sua política fará prosperar o engano na sua mão, e engrandecer-se-á no seu coração, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Percebe? Ele virá como político articulador, trazendo uma falsa sensação de segurança. E aqui entra a questão do templo. Ele será o palco principal dessa enganação. Muitos judeus verão nesse líder o Messias que esperavam, porque ele permitirá o retorno dos sacrifícios, algo que para eles é fundamental. Mas será apenas o cumprimento do que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ele se assentará no templo como se fosse o próprio Deus. Esse será o ápice da mentira. E eu te pergunto, você consegue imaginar o peso desse acontecimento? O mundo inteiro assistindo à reconstrução do templo, os noticiários transmitindo ao vivo, as nações celebrando um acordo de paz histórica. Mas por trás da festa estará a maior armadilha já preparada contra a humanidade. É como um palco iluminado, mas com sombras ocultas que poucos conseguem perceber. Meu amigo, o que a Bíblia nos mostra é que estamos muito perto desse momento. A cada ano que passa, a pressão em Jerusalém aumenta. Cada guerra, cada ataque, cada reunião política não é apenas mais um evento, é mais uma peça se movendo nesse quebra-cabeça profético. E se 2 sinais já se cumpriram, você realmente acredita que o terceiro não vai se cumprir? Claro que vai, porque a palavra de Deus não falha. E eu quero te convidar a refletir profundamente agora. Esses sinais não foram dados para gerar curiosidade, mas para gerar preparo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 44, por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não é quando o mundo espera, é quando ninguém imagina. E aqui, eu quero que você faça algo especial. Se essa mensagem tem falado ao seu coração e você entende a urgência do que estamos vivendo, escreva nos comentários, eu estou esperando a volta de Jesus. Essa frase não é apenas um comentário qualquer, ela é uma confissão de fé, uma declaração que mostra que você não está dormindo espiritualmente, mas vigilante, atento, preparado. O seu comentário pode tocar pessoas que ainda estão indiferentes, pode despertar alguém que acha que a vida é só trabalho, dinheiro e prazeres. Pode ser o chamado para que alguém abra os olhos. Então escreva agora, eu estou esperando a volta de Jesus. E prepare-se, porque ainda há detalhes mais impressionantes sobre Jerusalém, o templo e os sinais finais que vão te deixar impactado. Estamos chegando ao momento mais profundo dessa revelação. Você já percebeu como tudo no mundo parece estar convergindo para um mesmo ponto? Não é coincidência. Os sinais que Jesus deixou não estão espalhados sem sentido. Eles se encaixam como peças de um grande quebra-cabeça que revela o cenário da sua volta. 2 já estão diante de nós. Israel renasceu e a ciência se multiplicou de forma absurda. Só falta 1. E quando esse último se cumprir, não haverá mais volta, porque a trombeta soará e todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E o que está no centro desse último sinal? O templo. É ele que será o palco da revelação do anticristo. João descreveu em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, que esse líder enganará os habitantes da terra com sinais e ordenará que façam uma imagem. O templo será o lugar que dará legitimidade para isso. Você consegue imaginar o impacto? O mundo inteiro olhando para Jerusalém como o símbolo da unidade global, enquanto na verdade é a plataforma de um engano mortal. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. O que hoje impede a construção do templo é justamente a mesquita que está no Monte do Templo. Esse é o maior ponto de tensão da humanidade, e os profetas já indicaram que algo extraordinário aconteceria ali. Em Ezequiel capítulo 38 e 39 lemos sobre a guerra de Gog e Magog, uma invasão contra Israel que terá proporções globais.
Muitos estudiosos acreditam que essa guerra será justamente o ponto de virada que permitirá a reconstrução do templo. Isso significa que os conflitos que você vê hoje em Gaza, no Líbano, no Irã, não são apenas lutas regionais. Eles são prenúncios de algo muito maior, que já está escrito. É como se o mundo estivesse sendo preparado, passo a passo, para o cumprimento dessa última profecia. E aqui vai uma verdade que vai te deixar impressionado. Enquanto a humanidade acha que controla a história, quem realmente está no comando é Deus. Nada foge do seu plano, nem guerras, nem tratados, nem governos. Ele já tinha mostrado cada detalhe muito antes. Isaías, capítulo 46, versículo 10, diz: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isso não é teoria, é certeza absoluta. Meu amigo, você percebe o quanto estamos perto? Não estamos mais na beira da estrada. Já estamos vendo as placas que apontam para o fim da jornada. E a pergunta que ecoa dentro de mim e que eu passo para você é: você está preparado? Porque Jesus não está voltando para uma religião. Ele está voltando para buscar um povo que o ama, que está firme na fé, que não se deixou enganar. E à medida que seguimos, vamos aprofundar ainda mais em como esse último sinal vai se desenrolar diante do mundo. O templo, os acordos de paz, a manifestação do anticristo, tudo isso vai se encaixar de forma assustadoramente precisa. E você vai entender que estamos vivendo literalmente os minutos finais da profecia. O terceiro sinal que falta não é apenas um detalhe religioso, mas o ponto de maior choque espiritual da história da humanidade. O reaparecimento do templo em Jerusalém não significa somente a retomada dos sacrifícios judaicos, mas também o cumprimento de uma engrenagem profética que levará ao confronto final entre a verdade e a mentira. É ali que o anticristo vai se revelar de forma completa, assumindo um lugar que não lhe pertence. Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, já nos alertou: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa figura não surgirá de repente sem contexto. O cenário já está sendo preparado agora mesmo. O aumento da tensão em Jerusalém, o clamor por paz mundial, o desejo de reconstruir o templo, tudo isso está formando a atmosfera perfeita para a sua chegada. Você percebe como os sinais estão claros. O primeiro já se cumpriu. Israel voltou à sua terra. O segundo também. A ciência se multiplicou de forma extraordinária. E o terceiro está às portas. A reconstrução do templo. O que falta não é se perguntar se vai acontecer, mas apenas quando vai acontecer. E se a Bíblia diz que uma geração não passará desde o florescimento da figueira, então você precisa entender que está vivendo no tempo mais profético da história. Agora pense comigo. Quantos olhares estão voltados para Jerusalém hoje? Quantas reuniões da ONU discutem o futuro dessa cidade? Quantos líderes mundiais falam sobre paz no Oriente Médio? E, ao mesmo tempo, quantos atentados, quantas guerras e quantas ameaças surgem ali constantemente? Isso não é coincidência, é o cumprimento exato do que Zacarias capítulo 12, versículo 3 declarou. Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos. E sabe o que é mais extraordinário? Enquanto o mundo discute política, economia e território, a Bíblia já deixou claro que tudo isso só converge para uma única coisa: a volta de Jesus Cristo. Cada notícia, cada avanço, cada detalhe é mais um passo na contagem regressiva. Meu amigo, é aqui que eu quero falar direto com você. Não é tempo de viver distraído. Não é tempo de brincar com a fé. É tempo de se firmar em Jesus, de estar vigilante, de ser achado preparado. Porque quando esse último sinal acontecer, será rápido, será decisivo, e não haverá mais tempo para escolher. E à medida que caminhamos, vamos ver como os próximos acontecimentos em Jerusalém vão se tornar o gatilho para que tudo isso se cumpra diante dos nossos olhos. O palco já está montado, as cortinas já estão abertas e a história está prestes a viver o seu ato final. Você já percebeu como todos os caminhos da profecia levam a Jerusalém? É como se o mundo inteiro estivesse sendo puxado para aquele pequeno pedaço de terra que para muitos não deveria ter tanta importância.
Mas para Deus é ali que está o centro da sua promessa. Foi ali que Jesus morreu e ressuscitou, e será ali que ele voltará para reinar. Zacarias capítulo 14, versículo 4 afirma: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Você percebe? Até o local da sua volta já está determinado. E por que isso é tão importante? Porque mostra que o plano de Deus nunca saiu do controle. O homem pode tentar governar, pode criar tratados, pode levantar exércitos, mas o relógio profético não depende de governos humanos. Ele depende apenas da palavra que já foi falada, e essa palavra é infalível. Agora, pense comigo. Se Israel não tivesse voltado a ser nação, você poderia duvidar. Se a ciência não tivesse se multiplicado, você poderia dizer que era apenas simbólico. Mas ambos já se cumpriram diante dos nossos olhos, e isso nos deixa diante de um fato inescapável. Só falta um sinal. O templo precisa ser erguido novamente, e é exatamente isso que torna o nosso tempo tão único. Você vive em uma geração que viu Israel renascer, que viu a ciência explodir em conhecimento, que vê Jerusalém se tornar o centro das atenções mundiais. Você está dentro da geração que Jesus disse que não passaria sem ver todas essas coisas acontecerem. Isso é arrebatador. Meu amigo, eu sei que talvez você olhe para a sua vida, para seus problemas, para as dificuldades do dia a dia, e ache que tudo isso parece distante. Mas não é. Porque a volta de Jesus não é apenas um evento global, é uma realidade pessoal. Ele virá buscar os seus. E a pergunta é: você está entre eles? O apóstolo João registrou em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Você consegue imaginar essa cena? O céu se abrindo, Jesus aparecendo em glória e o mundo inteiro parando diante do inevitável. Para alguns será alegria indescritível, para outros será desespero. E agora eu te digo algo com toda urgência. Não adie mais a sua decisão. Não viva mais como se tivesse todo o tempo do mundo, porque os sinais já mostram que o tempo está acabando. A trombeta pode soar a qualquer instante, e nesse momento o destino eterno será selado. Vamos seguir juntos, porque agora eu quero abrir o teu coração para a esperança que existe em meio a tudo isso. Não é apenas sobre sinais assustadores, é sobre a promessa maravilhosa de estar com Jesus para sempre. Chegamos ao ponto final desta mensagem, mas não ao ponto final da história. O que você ouviu até aqui não são apenas sinais assustadores ou fatos curiosos. São lembretes claros de que o relógio de Deus está marcando os últimos minutos antes do maior acontecimento da humanidade, a volta gloriosa de Jesus Cristo. 2 sinais já se cumpriram com absoluta precisão. Israel voltou a existir como nação e a ciência se multiplicou em uma velocidade jamais vista na história. Só falta o templo em Jerusalém. Esse último sinal será o estopim para a manifestação do anticristo e logo em seguida para a volta do verdadeiro rei. Isso não é teoria, não é interpretação solta, é a própria palavra de Deus, viva e eficaz, mostrando o que está prestes a acontecer. E agora, meu amigo, eu quero falar com você de forma íntima. Talvez você pense: mas o que eu posso fazer diante de tudo isso? Eu não tenho poder para mudar o mundo, eu não posso impedir guerras, eu não posso controlar governos. E eu te digo, você não precisa. O que você precisa é decidir onde estará quando Jesus voltar, porque ele não vem para sistemas políticos, ele vem para pessoas, ele vem para buscar aqueles que são dele, que creram, que guardaram a fé, que não se deixaram enganar. A grande questão não é se os sinais vão acontecer, eles já estão acontecendo. A grande questão é: você está pronto? Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 44, por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso significa que ele pode vir quando você menos esperar. E aqui eu quero que você imagine algo: o céu se abrindo, as trombetas soando, Jesus aparecendo em glória com milhares de anjos, os que morreram em Cristo ressuscitando primeiro e em seguida os vivos sendo transformados num piscar de olhos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, descreve isso de forma tão viva.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você consegue sentir a grandiosidade desse momento? Essa é a esperança. Essa é a promessa, e é por isso que você não pode viver indiferente. O mundo pode estar distraído com prazeres, com guerras, com política, com tecnologia, mas o verdadeiro foco deve estar em Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o fim e o começo de tudo. Então, agora que você ouviu tudo isso, eu te pergunto, qual será a sua resposta? Vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo ou vai entregar sua vida hoje mesmo ao Senhor? Porque essa é a decisão mais importante que você pode tomar. Não é sobre religião, é sobre eternidade. Não é sobre medo, é sobre esperança. Meu amigo, minha amiga, quero fazer um alerta como se estivesse olhando nos teus olhos pela fé e dizendo: Jesus te ama e está voltando. E a pergunta que ecoa é: você estará pronto para encontrá-lo? Esse é o chamado final. Que a sua resposta seja: sim, Senhor, eu estou pronto. Eu te espero, eu te amo, eu quero estar contigo para sempre. E que essa esperança encha o seu coração. Porque em breve, muito em breve, veremos o Rei dos Reis voltando em glória para reinar eternamente. Esses são os 7 sinais que indicam que Jesus está voltando. São 7 sinais que mostram que estamos perto do fim. E os sinais 3 e 5 são os mais impactantes e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora imagine acordar um dia e ver as notícias parecendo cenas tiradas diretamente das páginas da Bíblia. Guerras violentas consumindo nações, terremotos abalando cidades inteiras, epidemias se espalhando sem controle e a moral da sociedade em franca decadência. Para muitos cristãos, isso não é mera coincidência, mas sim o cumprimento dos sinais proféticos anunciados há séculos nas Escrituras. Jesus Cristo, em seu famoso Sermão do Monte das Oliveiras, alertou: e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Mateus 24, 7-8. Essas palavras ecoam hoje com uma urgência única, pois vemos o princípio das dores se desenrolando diante de nossos olhos. Nunca antes tantos desses sinais ocorreram ao mesmo tempo e em escala global. Isso leva muitos a crerem que nossa geração pode ser a última, antes do retorno do Senhor. Ao longo da Bíblia, somos exortados a discernir os tempos. Embora ninguém saiba o dia ou a hora exata da volta de Jesus, conforme está escrito em Mateus 24, 36, o próprio Senhor nos deu sinais claros para que não sejamos pegos de surpresa. Ele comparou esses eventos a contrações de parto, acontecimentos que se intensificam em frequência e intensidade à medida que o momento se aproxima. Isso está lá em Mateus 24, 8. Assim como as dores de parto ficam mais fortes e rápidas perto do nascimento, também os sinais proféticos se tornam mais evidentes e frequentes à medida que nos aproximamos do clímax da história. Quanto mais próximos estivermos do desfecho final, mais inegáveis serão os acontecimentos profetizados. Passagens como Mateus 24 e o livro do Apocalipse às vezes soam como cenas de ficção científica, cheias de imagens simbólicas de criaturas e desastres épicos. Essa linguagem dramática já levou alguns ao sensacionalismo e a falsas previsões. Nos últimos 100 anos, várias pessoas marcaram datas específicas para a volta de Cristo e todas falharam. As Escrituras nos alertam quanto a isso. Nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3:3-4. Ou seja, haveria tanto falsos alarmes quanto ceticismo. Mas a aparente demora não significa que a promessa falhou. Deus opera em seu tempo perfeito, e cada dia que passa nos coloca mais perto do cumprimento final. Em vez de relaxarmos, somos chamados a redobrar a vigilância. É fundamental entender que estudar os sinais proféticos não serve para marcar datas, e sim para despertar corações. Os sinais não foram dados para nos encher de pânico, mas para nos manter alertas e firmes na fé.
Eles funcionam como placas de aviso na estrada, sinalizando que o destino se aproxima. Ignorá-los seria imprudência, obsessão por eles um erro. O equilíbrio bíblico é claro. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Vigiar significa estar atento, espiritualmente desperto, vivendo em santidade e expectativa diária. Vamos conferir agora os 7 sinais proféticos que indicam que a segunda vinda de Cristo está próxima. Cada sinal será analisado de forma teológica, interpretando símbolos e profecias bíblicas, e também de forma investigativa, conectando as Escrituras aos eventos atuais no mundo. Do caos das guerras globais às transformações em Israel, dos avanços tecnológicos surpreendentes à crescente enganação espiritual, examinaremos tudo sob a luz da Palavra de Deus. Prepare-se para uma jornada emocionante e profunda, que visa tanto informar a mente quanto impactar o coração. À medida que exploramos cada sinal, pergunte a si mesmo: estaremos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus? As evidências parecem apontar que sim. E a Bíblia nos chama a estar vigilantes e preparados, como declarou o próprio Jesus. Quando começarem a acontecer estas coisas, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. Antes de eu falar qual é o primeiro sinal, se você ama e aguarda a volta de Jesus, clique no gostei e comente assim: eu aguardo com fé a volta de Cristo. Agora que você já comentou, vamos começar. Primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. O mundo em conflito. Dos campos de batalha antigos às trincheiras modernas, a humanidade sempre enfrentou guerras. Mas o século XX e o início do XXI testemunharam uma escalada sem precedentes em escala e destruição. Jesus havia alertado os discípulos sobre isso de antemão. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24:6-7. Essa profecia parece ganhar vida diante dos nossos olhos. Somente no último século, 2 guerras mundiais devastaram continentes inteiros, ceifando mais de 100 milhões de vidas em conjunto, um derramamento de sangue inimaginável em eras passadas. Hoje, o planeta possui armamentos capazes de destruí-lo várias vezes, incluindo arsenais nucleares cuja mera existência cumpre o cenário de potencial destruição global previsto nas visões apocalípticas. Não surpreende que os gastos militares globais tenham atingido a marca recorde de 2,46 trilhões de dólares em 2024. Tamanha é a corrida armamentista impulsionada pela instabilidade geopolítica. Em 1945, a humanidade vislumbrou esse horror quando 2 bombas atômicas arrasaram Hiroshima e Nagasaki, mostrando um poder de destruição jamais visto. Conflitos armados não diminuíram após as grandes guerras. Pelo contrário, continuam a pipocar em todas as regiões. Guerras civis e disputas territoriais mantêm o mundo em permanente turbulência. Exemplos recentes abundam. A longa guerra civil na Síria, que reduziu cidades a escombros e deslocou milhões de pessoas. A crise no Iêmen, frequentemente chamada de a Guerra Esquecida, causando fome e sofrimento inimagináveis. E conflitos envolvendo superpotências, como a invasão da Ucrânia em 2022, reacendendo temores de um confronto global. Além disso, o terrorismo internacional adicionou uma camada inédita de tensão. Ataques terroristas abalaram nações nas últimas décadas e grupos extremistas como Al-Qaeda e Estado Islâmico, ISIS, espalharam violência e medo, chegando a proclamar califados e atrocidades que chocaram o mundo livre. E não são apenas Oriente Médio e Europa. Regiões da Ásia, como a Península Coreana e o Mar do Sul da China, vivem sob tensão constante. Na África, insurgências e terrorismo, por exemplo, na Nigéria e no Sahel, ceifam milhares de vidas todos os anos. Especialistas apontam que o número de conflitos armados ativos globalmente é um dos mais elevados desde 1945, fazendo o mundo parecer à beira de um confronto ainda maior. As palavras de Jesus, nação se levantará contra nação, ecoam de forma assombrosa quando olhamos para o Oriente Médio.
A região, berço de tantas profecias bíblicas, permanece um barril de pólvora. O conflito entre Israel e seus vizinhos tem décadas de hostilidade, guerras e atentados. Muitos intérpretes veem nisso o cumprimento de profecias sobre Israel nos últimos tempos, algo que exploraremos mais à frente nesta série. Cada nova explosão de violência em Jerusalém, Gaza ou nas fronteiras de Israel reacende especulações proféticas. Não por acaso, a Bíblia predisse que Jerusalém seria um cálice de tontear para todos os povos em redor, Zacarias 12:2, e de fato a paz naquela terra parece iludir as maiores potências, apontando para um cenário alinhado com os tempos finais. Importante notar que Jesus completou sua advertência dizendo: "Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Mateus 24:6. Guerras, por piores que sejam, ainda não representam o fim, mas são sinais de que estamos no percurso. Elas são parte das dores de parto que antecedem o nascimento de um novo tempo. Cada guerra e rumor de guerra nos lembra que a humanidade, entregue à sua própria ambição e pecado, caminha para uma crise final que só o Príncipe da Paz poderá resolver em sua vinda. Se os conflitos entre nações já são aterradores, os próximos sinais descem do campo da guerra para o próprio planeta. Examinaremos como a natureza tem gemido, terremotos, fomes, pragas e o que esses desastres naturais nos indicam sobre a iminente volta de Cristo. Segundo sinal, fomes, pestes e terremotos, a natureza em agonia. Terremotos devastadores abalando cidades, furacões e tempestades, varrendo comunidades costeiras, secas prolongadas causando escassez de alimentos e pandemias globais paralisando nações. A natureza parece estar em convulsão. Jesus Cristo incluiu esses eventos em sua lista de sinais dos últimos tempos. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Ele os chamou de princípio das dores, comparando-os a contrações que antecedem um nascimento. De fato, os desastres naturais e crises ambientais têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos, levando muitos a crer que o planeta atravessa as últimas dores antes da redenção. Nos últimos anos, testemunhamos catástrofes impressionantes. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria, deixando mais de 50.000 mortos e destruindo cidades inteiras. Em 2011, outro tremor seguido de tsunami no Japão provocou milhares de mortes e o desastre nuclear de Fukushima. Apenas em 2024 ocorreram terremotos notáveis, como um abalo de magnitude 7,5 no Japão e outro de 7,4 em Taiwan, causando destruição e perda de vidas. Além dos tremores, a Terra enfrenta eventos climáticos extremos. Furacões de categoria 5 como o Katrina, 2005, devastaram regiões inteiras. Ondas de calor recordes e incêndios florestais consumiram vastas áreas na Austrália, na Califórnia e na Amazônia. E inundações históricas atingiram países de todos os continentes. O planeta está em desequilíbrio e cientistas apontam que as mudanças climáticas têm potencializado muitos desses fenômenos. Para os cristãos há um significado mais profundo. É como se a criação estivesse gemendo, aguardando a restauração final. Romanos 8:22. Junto com os cataclismos geológicos e climáticos, vêm as consequências humanitárias: fome e doença. Regiões inteiras, especialmente em países pobres ou afetados por guerra, sofrem com a falta de alimento. Secas severas e conflitos armados têm levado milhões à beira da inanição. Um exemplo atual é a crise no Iêmen, onde anos de guerra civil e colapso econômico resultaram em uma das piores crises de fome do mundo. O mesmo ocorre em partes do leste da África, Somália, Sudão do Sul, onde a combinação de seca e instabilidade deixa populações inteiras em insegurança alimentar extrema. Essas tragédias espelham as fomes que Jesus mencionou, mostrando o quão frágil é o sustento humano diante de abalos na natureza e na sociedade. No âmbito das pestes, epidemias e pandemias, o século XXI já testemunhou seu quinhão de alertas sombrios.
A epidemia de HIV, mais conhecida como AIDS, desde os anos 1980, tirou milhões de vidas e ainda não tem cura definitiva. No início dos anos 200, surtos como o SARS 2002 e a gripe suína H1N1 2009 provocaram temor global. Em 2014 a 2016, o vírus Ebola causou milhares de mortes na África e alarmou o mundo pela alta letalidade. E então, em 2020, o novo coronavírus desencadeou a pandemia de Covid-19, a pior crise de saúde pública em um século. Em poucos meses, hospitais ficaram lotados e países inteiros entraram em quarentena. No total, milhões de vidas foram perdidas para a Covid-19. Nunca uma geração tinha visto algo assim em escala global. Para muitos cristãos, essa pandemia soou como um despertador profético, trazendo à memória as pragas descritas em Lucas 21:11. Jesus falou de pestilências. E no Apocalipse, diante de tantos desastres naturais e crises, é inevitável perguntar: o que está acontecendo com o mundo? Do ponto de vista bíblico, esses acontecimentos cumprem exatamente o que foi predito. São sinais de que a volta de Jesus se aproxima. Jesus disse que todas essas coisas seriam princípio das dores. Mateus 24:8, indicando que ainda haverá algo maior a seguir. E assim como as dores de parto aumentam antes do nascimento, podemos esperar que tais eventos se intensifiquem mais quanto mais perto estivermos do fim. A boa notícia implícita é que essas dores anunciam um novo mundo vindouro, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Mas até lá, a terra continuará a tremer e a gemer, apontando para o cumprimento iminente das profecias. Se a natureza está em convulsão, a sociedade humana também está. No próximo sinal, sairemos do cenário das catástrofes para examinar um sinal igualmente alarmante: o declínio moral e espiritual da humanidade, um mundo onde a maldade se multiplica e o amor se esfria, exatamente como predito nas Escrituras. Terceiro sinal: decadência moral e frieza espiritual, como nos dias de Noé. Ódio, violência, imoralidade desenfreada e desprezo pelos valores de Deus. A paisagem moral do mundo atual é sombria, muito parecida com o que a Bíblia predisse para os últimos dias. Jesus advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, pintou um quadro chocante do caráter das pessoas nos tempos finais. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. 2 Timóteo 3:1-2. Essa lista continua. 2 Timóteo 3:3-5, mencionando calúnia, falta de amor pela família, crueldade, prazer no mal e superficialidade religiosa. É como se Paulo estivesse lendo as manchetes de hoje. De escândalos de corrupção envolvendo líderes a crimes hediondos em cada noticiário, fica claro que a maldade tem se multiplicado. Podemos observar essa decadência moral em vários aspectos da sociedade moderna. Valores invertidos tornaram-se comuns. O que era considerado virtude, agora é ridicularizado, e o que antes chocava hoje é celebrado. A família, por exemplo, enfrenta uma grave crise. Os divórcios atingem patamares elevados e muitos jovens nem desejam se casar, preferindo relações passageiras. A promiscuidade sexual e a pornografia, antes vistas como vergonhosas, tornaram-se indústrias multibilionárias e são consumidas abertamente. Ideologias modernas pregam que cada um define sua própria verdade moral, minando os absolutos bíblicos. Assim, práticas que a Bíblia chama de pecado, desde a imoralidade sexual até o consumo desenfreado de drogas e a avareza sem limites, são defendidas por muitos como estilos de vida aceitáveis. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, exclamou o profeta, Isaías 5:20, prevendo exatamente essa inversão de valores. Hoje vivemos essa realidade. A luz virou trevas e as trevas, luz, como se o mundo tivesse perdido sua bússola moral. Outro sintoma dos últimos tempos é a frieza no amor e a perda de compaixão. A violência torna-se corriqueira.
Como nos dias de Noé, em que a terra estava cheia de violência, Gênesis 6:11, vemos sociedades marcadas por crimes brutais, terrorismo, massacres em escolas e desprezo pela vida humana. Notícias de assassinatos, ataques de ódio e injustiças já nem chocam como antes. Muitos corações se endureceram. A empatia dá lugar ao egoísmo e à indiferença. Vemos na cultura popular uma glorificação da agressividade e do individualismo, em detrimento do amor ao próximo. Até mesmo a caridade e a solidariedade esfriam quando as pessoas estão amantes de si mesmas, segundo Timóteo 3:2, mais do que de Deus ou do próximo. No âmbito espiritual, também há um declínio acentuado. A fé cristã, que já moldou nações, enfrenta desprezo e abandono em vários lugares. Igrejas históricas na Europa estão vazias ou se tornando museus. Muitos trocam a fé genuína por filosofias de relativismo ou por um simples secularismo que coloca Deus de lado. A própria igreja visível sofre com escândalos e falsos mestres, levando muitos ao desânimo e à incredulidade. A Bíblia fala de uma grande apostasia no fim dos tempos, um afastamento deliberado da verdade. 2 Tessalonicenses 2:3. Estamos vendo prelúdios disso. Pessoas que antes professavam crer agora rejeitam os ensinamentos de Cristo, preferindo mitos confortáveis. E 2 Timóteo 4:3-4. É o esfriamento do amor e da fé profetizado acontecendo diante de nós. Para os que creem, esse cenário moral decadente não é apenas lamentável. É também um sinal de que o tempo da graça caminha para o fim e que em breve Cristo virá para julgar a impiedade e estabelecer seu reino de justiça. A escuridão moral do mundo atual cumpre o que as Escrituras disseram. Seria como a meia-noite, antes do romper da aurora. Resta-nos acender nossas lâmpadas, Mateus 25, 6-7, e brilhar em meio às trevas, perseverando em santidade enquanto aguardamos aquele que é a verdadeira luz. Vemos, portanto, uma humanidade cambaleando em trevas morais, mas os desafios não vêm apenas de fora. Há também enganos surgindo dentro do âmbito espiritual. No próximo sinal, voltaremos nosso olhar para um sinal profético especialmente perigoso: o aparecimento de falsos profetas, seitas enganadoras e uma espiritualidade falsa que seduz multidões nos últimos dias. Quarto sinal: proliferação de enganos espirituais, falsos profetas e falsos cristos. Enquanto a fé genuína esfria em muitos, por outro lado, cresce um fenômeno alarmante: a multiplicação de falsos mestres, falsos profetas e até falsos messias. Jesus nos preveniu claramente sobre isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Já nas primeiras palavras do sermão profético, ele alertou: acautelai-vos, que ninguém vos engane, Mateus 24:4, indicando que a decepção espiritual em massa seria uma das marcas dos últimos dias. Hoje vivemos exatamente isso. Em uma era de desespero e vazio existencial, multidões correm atrás de qualquer um que ofereça respostas fáceis ou milagres instantâneos. Terreno fértil para todo tipo de charlatão religioso e doutrina distorcida. Dentro do próprio cristianismo visível, surgem pregadores que deturpam o evangelho para ganho próprio. Alguns promovem uma mensagem de prosperidade material irrestrita, como se seguir a Cristo fosse um meio de enriquecer na terra. Esses falsos mestres atraem seguidores prometendo bênçãos financeiras em troca de doações de fé, num abuso claro da credulidade do povo. Outros pregam heresias sutis, negando doutrinas centrais da fé cristã, por exemplo, relativizando o pecado, negando a divindade de Cristo ou torcendo a graça em libertinagem. O apóstolo Pedro já avisava: haverá falsos mestres entre vós, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Segundo Pedro 2:1. E de fato muitos grupos pseudo-cristãos floresceram, desde seitas apocalípticas até movimentos que combinam cristianismo com misticismo estranho. O resultado é confusão espiritual, pessoas sinceras sendo desviadas da verdade bíblica por ensinos agradáveis aos ouvidos, porém mortais à alma. Fora do círculo cristão, a situação não é diferente. Enganos abundam por todos os lados.
Nos últimos decênios, vimos o surgimento de cultos e seitas liderados por figuras carismáticas que se diziam especiais ou iluminadas, levando seguidores a finais trágicos. Basta recordar Jim Jones, que convenceu centenas de pessoas a um suicídio coletivo em Jonestown, 1978. Ou David Koresh, que se autoproclamava um profeta messiânico e terminou envolvido num cerco violento em Waco, 1993. Houve ainda líderes como Sun Myung Moon, fundador da Igreja da Unificação, que afirmava ser o novo Messias e agregou milhões de adeptos ao redor do mundo. Ou o culto Heaven's Gate nos anos 90, cujo líder convencera seus membros a deixarem seus corpos para serem resgatados por um OVNI. Esses casos extremos evidenciam até onde a ilusão pode levar. E mesmo quando não chegam a manchetes trágicas, inúmeras outras seitas menores continuam brotando, prometendo salvação fácil, contato com extraterrestres, poderes ocultos ou outros absurdos. Um capítulo à parte nesse cenário de engano é o chamado Movimento Nova Era e a onda de espiritualidades alternativas. Sob termos atraentes como nova consciência ou energia universal, ideias antigas de ocultismo e paganismo são recicladas para as massas. Cristais, astrologia, comunicação com espíritos, crença em mestres cósmicos, práticas condenadas pelas escrituras, tornaram-se populares novamente. A nova era ensina que não há pecado nem necessidade de arrependimento. O ser humano seria capaz de se aperfeiçoar e evoluir espiritualmente por si mesmo, talvez através de sucessivas reencarnações ou técnicas místicas. Em essência, esses movimentos negam que Jesus é o único Salvador vindo em carne, exatamente o tipo de espírito enganador contra o qual o apóstolo João nos alertou em 2 João 1,7. Ao invés de Cristo, oferecem uma colcha de retalhos espiritual onde cada uma monta sua própria crença pessoal. É a religião sob medida para a cultura relativista atual, e muitos estão caindo nessa teia sedutora. Diante de tamanha proliferação de enganos, a advertência bíblica ressoa mais urgente do que nunca. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Estamos vendo isso acontecer em tempo real. Falsos profetas na internet acumulam milhões de visualizações. Gurus modernos vendem cursos espirituais a preço de ouro, e uma geração confusa busca verdades em toda parte, menos na palavra de Deus. Para o cristão fiel, o chamado é claro: permanecer na sã doutrina, Tito 1:9, testar os espíritos, 1 João 4:1, e não se desviar da simplicidade do Evangelho de Cristo. A existência desses falsos guias, por mais perturbadora que seja, cumpre exatamente o que Jesus profetizou e nos lembra que aquele que é a verdade em breve virá para dissipar todas as mentiras. Os enganos espirituais abundam, mas há ainda outros sinais proféticos notáveis. Olhando agora para o cenário geopolítico, poucos eventos se comparam em significado à restauração da nação de Israel. No próximo sinal, exploraremos como o renascimento de Israel e as tensões em torno de Jerusalém se encaixam nas profecias sobre o fim dos tempos. Quinto sinal: Israel no centro profético, o renascimento da nação e conflitos no Oriente Médio. Entre todos os povos da terra, nenhum carrega um peso profético tão grande quanto Israel. A história dos judeus, dispersos por séculos e depois milagrosamente reunidos em sua antiga terra, é muitas vezes chamada de ponteiro do relógio profético. As Escrituras predisseram que Israel seria espalhado entre as nações por causa de sua desobediência, mas também prometeram que um dia Deus os traria de volta. Jesus mesmo insinuou isso ao falar sobre a figueira que rebrotaria, Lucas 21, 29 a 31, uma parábola entendida por muitos como referência à restauração de Israel. E de fato, contra todas as probabilidades, esse renascimento ocorreu em nosso tempo. Em 1948, após quase 1.900 anos de exílio, foi proclamado o Estado de Israel na Terra Prometida. Uma nação literalmente nasceu em um só dia. Cumprindo a antiga profecia, pode uma nação nascer num só dia?
Pois Sião deu à luz seus filhos. Isaías 66:8. O povo judeu, outrora espalhado pelos confins do mundo, retornou ao lar de seus antepassados. Hebraico, a língua bíblica, foi ressuscitado como idioma nacional. Cada passo desse processo de retorno e reconstrução nacional foi acompanhado com assombro pelos que estudam profecias. A restauração de Israel não apenas cumpre profecias antigas, como também prepara o cenário para outras predições se desenrolarem. Jesus havia dito que Jerusalém seria pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Lucas 21:24. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judeu, um marco histórico e para muitos profético. Hoje, Israel é uma nação forte, mas cercada de inimigos e desafios. Desde sua fundação, já enfrentou múltiplas guerras, 1948, 1967, 1973, entre outras, e vive em constante estado de alerta. Os conflitos no Oriente Médio, em especial a contínua disputa entre israelenses e palestinos, tornaram-se pauta frequente nos noticiários e no Conselho das Nações. Essa persistente crise regional, Jerusalém no epicentro de tensões religiosas e territoriais, foi prevista nas Escrituras. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tontear para todos os povos em redor. Zacarias 12:2. De fato, vemos as potências mundiais frequentemente tontas, buscando uma solução para a paz ali, sem sucesso duradouro. Um exemplo recente ilustra como essa região permanece volátil e central. Em 2023, um conflito violento eclodiu entre Israel e militantes em Gaza, resultando em centenas de mortos e reacendendo temores de uma guerra mais ampla. A cada nova erupção de violência, seja o disparo de foguetes, confrontos na Cisjordânia ou ameaças entre Israel e Irã, comentaristas cristãos apontam para as profecias bíblicas. Isso porque o roteiro final descrito na Bíblia coloca Israel no centro. O livro de Apocalipse e os escritos de Zacarias e Ezequiel falam de batalhas culminantes envolvendo todas as nações contra Jerusalém. Apocalipse 16:14-16, Zacarias 14:2. Sem Israel em sua terra, tais profecias pareceriam meramente simbólicas, mas com Israel restabelecido, elas se tornam plausíveis literalmente. O mundo observa perplexo como uma pequena nação de poucos milhões de habitantes pode provocar impacto tão desproporcional na paz global. Exatamente o que esperaríamos se ela desempenha o papel-chave nas profecias do fim dos tempos. Outro aspecto importante é a expectativa em torno do Templo de Jerusalém. Atualmente, no local onde ficava o templo bíblico, há santuários islâmicos, como a Cúpula da Rocha. No entanto, movimentos judaicos já preparam utensílios e treinam sacerdotes para um futuro terceiro templo. Muitos estudiosos veem isso como significativo, pois textos proféticos, como Daniel 9:27 e 2 Tessalonicenses 2:4, sugerem eventos finais acontecendo em um templo reerguido. Assim, cada discussão sobre o status de Jerusalém ou o monte do templo ganha a atenção daqueles que vigiam os sinais dos tempos. Em resumo, a existência de Israel hoje, contra todas as probabilidades históricas, é por si só um sinal retumbante de que Deus está cumprindo seus propósitos e que estamos nos dias que precedem a volta de Cristo. Israel funciona como um relógio. Quando vemos o ponteiro apontar para Jerusalém, sabemos que a hora se aproxima. Resta apenas aguardar qual será o próximo grande evento no palco mundial. E as profecias indicam que surgirá em breve uma figura que tentará resolver esses conflitos, fazendo acordos de paz e unindo as nações, porém com intenções sombrias. No próximo sinal, voltaremos nossos olhos para essa figura misteriosa profetizada, um líder mundial enganador, conhecido como Anticristo e o sistema global que ele estabelecerá. Veremos como as crises atuais pavimentam o caminho para sua aparição e como sua breve ascensão será mais um sinal de que a volta de Jesus está às portas. Sexto sinal. A ascensão de um líder global, o sistema do Anticristo. A Bíblia prevê que nos últimos dias surgirá um líder mundial com poder e influência jamais vistos, que desafiará a Deus e enganará a muitos. Ele é chamado de diversos nomes nas Escrituras: Anticristo, Homem do Pecado, Besta.
Paulo descreveu-o assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Segundo Tessalonicenses 2:3-4. Esse falso Messias se apresentará como a solução para os problemas do mundo. Em meio ao caos de guerras, colapsos econômicos e calamidades, ele surgirá com um discurso sedutor de paz, unidade e esperança. Desgastada por conflitos intermináveis e crises globais, a humanidade verá nesse líder uma última aposta de salvação terrena. As condições para o aparecimento desse personagem já podem ser vislumbradas. Vivemos clamando por segurança e ordem em escala global. Um anseio que facilmente seria preenchido por um governante forte e milagroso. A tecnologia moderna fornece as ferramentas para o controle centralizado que o anticristo exercerá. O livro do Apocalipse prediz um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Apocalipse 13:16-17. Não muito tempo atrás, isso pareceria fantasioso. Hoje, porém, o dinheiro torna-se digital e dispositivos de identificação por microchip já são realidade. Alguns países experimentam implantes sob a pele para pagamentos e dados pessoais. Sistemas de vigilância em massa monitoram populações inteiras. Uma moeda global única, outrora impensável, é cogitada em círculos econômicos, especialmente diante de crises financeiras. Tudo indica que o cenário para um governo mundial está se formando. Até as diferenças religiosas dão sinais de que poderiam ceder lugar a um sincretismo global pela paz, ideia promovida por organismos internacionais e líderes ecumênicos. Quando esse líder emerger, ele inicialmente será saudado como um herói. Conforme as profecias, ele firmará acordos importantes, possivelmente um pacto de paz envolvendo Israel e outras nações. Daniel 9:27. Poderá até haver um breve período de estabilidade enganosa, mas então sua verdadeira face será revelada. No auge de seu poder, ele cometerá a suprema blasfêmia, reivindicará a adoração para si próprio, profanando o que é sagrado, como profetizado, se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Apocalipse 13 descreve que a besta será adorada por todos aqueles que não amam a verdade. Esse governo mundial se tornará uma tirania espiritual. Quem se recusar a submeter-se ao anticristo será perseguido sem misericórdia. Jesus alertou que haverá grande tribulação como nunca houve. Mateus 24:21. De acordo com as Escrituras, dois grupos particularmente se oporão a ele: o remanescente fiel dos cristãos e os judeus que reconhecerem o verdadeiro Messias, Jesus. Contra estes, o anticristo voltará todo o seu furor, numa tentativa de silenciar a testemunha de Deus na terra. Entretanto, sua vitória será temporária e ilusória. A mesma Bíblia que prevê sua ascensão também garante sua derrota. O Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará pela manifestação da sua vinda. Segundo Tessalonicenses 2:8. Quando Cristo voltar em glória, o império do anticristo desmoronará instantaneamente. Mas até que isso aconteça, o mundo estará sob forte engano. Segundo Tessalonicenses 2:9-11. Ver os contornos desse sistema se delineando hoje, a busca por um governo global, a prontidão tecnológica para controle total e a crescente desesperança que clama por um salvador terreno, é mais um sinal estrondoso de que a volta de Jesus se aproxima. Afinal, antes da aurora se faz a noite mais escura. O reino do impostor terá seu momento, mas logo será sucedido pelo reino verdadeiro de Cristo. A perspectiva do anticristo e de um sistema mundial de controle pode ser assustadora, mas para aqueles que creem há conforto em saber que Deus já predisse o fim desse tirano. De todo modo, o cenário se monta aceleradamente, e somado a todos os outros sinais, das guerras às pregações globais, confirma que estamos nos instantes finais da história presente. Agora resta-nos uma pergunta crucial. Sabendo de tudo isso, como devemos agir e nos posicionar? No próximo sinal, buscaremos responder.
conclamando cada ouvinte a estar vigilante e firme na fé enquanto aguardamos o Rei dos Reis. Sétimo e último sinal. Evangelho a todas as nações, uma testemunha global antes do fim. Nem todos os sinais são desastres ou enganos. Há também um sinal glorioso e positivo. Jesus declarou: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Mateus 24:16. Em meio às trevas crescentes, há uma luz brilhando. A mensagem de salvação em Cristo está alcançando os confins da terra. A expansão global do evangelho é um indicativo claro de que o relógio profético avança rumo ao momento final. Olhemos para a história. Há 2000 anos, um pequeno grupo de discípulos iniciou a missão de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Nos séculos seguintes, o evangelho espalhou-se pela Europa, depois pelas Américas, África, Ásia. Mas foi no último século que vimos um avanço sem precedentes. Missionários foram enviados aos lugares mais remotos. Tribos isoladas receberam as escrituras em suas línguas nativas. Rádios cristãs começaram a transmitir em ondas curtas para países fechados e, mais recentemente, a revolução digital levou a palavra de Deus a milhões por meio da internet, TV via satélite e aplicativos de smartphone. Hoje, a Bíblia, ou partes dela, já está disponível em mais de 3.500 idiomas, cobrindo a grande maioria da humanidade. Onde antes era impossível entrar com missionários, agora chegam sinais de rádio ou vídeos online anunciando Cristo. Até mesmo em nações hostis ao cristianismo, há relatos de pessoas tendo visões de Jesus ou encontrando uma Bíblia digital e se convertendo em segredo. Estatísticas de missões indicam que nunca houve tão poucos povos não alcançados como agora. Claro, o desafio ainda é grande. Com 8 bilhões de habitantes no planeta, estima-se que bilhões ainda não tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Regiões inteiras, como a chamada Janela 1040, que abrange partes do norte da África, Oriente Médio e Ásia, permanecem resistentes ou pouco evangelizadas. Porém, a palavra está avançando rapidamente. Em países como a China, mesmo sob perseguição severa, calcula-se que existam dezenas de milhões de cristãos fervorosos, muitos se reunindo em igrejas domésticas clandestinas. No Irã, que figura entre os lugares de maior repressão religiosa, o cristianismo é a religião que mais cresce percentualmente, alimentado por testemunhos pessoais e mídias cristãs transmitidas por satélite. Na África subsaariana, houve explosões de crescimento da igreja ao longo do século XX e XXI. E na América Latina, inclusive no Brasil, vimos um grande avivamento, com milhões de pessoas decidindo seguir a Cristo nas últimas décadas. Tudo isso aponta para o cumprimento acelerado de Mateus 24:14. Pela primeira vez na história, podemos vislumbrar a possibilidade real de que todas as etnias e nações ouçam falar de Jesus Cristo. Organizações globais de missões trabalham para que cada povo tenha acesso ao Evangelho, algumas estimando que dentro de poucos anos as últimas traduções bíblicas essenciais estejam concluídas. É como se Deus estivesse segurando os ventos do juízo final até que a semente do Evangelho seja plantada em cada canto. Apocalipse 7:1-3, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Este sinal nos traz um misto de encorajamento e urgência. Encorajamento, porque vemos o plano de Deus de alcançar todas as tribos, povos, línguas e nações, Apocalipse 7:9, se desenrolando diante de nossos olhos. Mesmo em meio à oposição infernal, o amor de Cristo está vencendo corações. E urgência, porque quando o último povo for alcançado, então virá o fim. Mateus 24:16. O tempo para arrependimento e missão não é infinito. Há um prazo divino se aproximando. Estamos possivelmente vivendo a geração que verá a grande comissão completada. Cabe a nós, como igreja, dedicar nossos últimos esforços para que ninguém fique sem conhecer aquele que morreu e ressuscitou para salvar. Os 7 sinais proféticos que examinamos ao longo desta série não estão espalhados aleatoriamente pela história. Eles estão convergindo agora, diante de nossos olhos, de forma inédita.
É hora de recapitular brevemente cada um deles e refletir sobre o quão claramente se manifestam em nossos dias. Guerras e rumores de guerras, conflitos globais e regionais sacodem o mundo, com nações em pé de guerra e temor de novos confrontos a qualquer momento. Vivemos sob a sombra de armamentos apocalípticos e a paz mundial permanece frágil e ilusória. Fomes, pestes e desastres naturais, terremotos devastadores, pandemias recentes e crises de fome afetam milhões. A criação geme com furiosas mudanças climáticas, tempestades recordes e pragas misteriosas, exatamente como previsto que ocorreria no princípio das dores. Decadência moral e frieza espiritual. Os valores se inverteram. A maldade e a violência aumentam, enquanto o amor ao próximo esfria. Vícios e imoralidades são celebrados abertamente. A retidão bíblica é escarnecida e muitos vivem como nos dias de Noé, sem perceber quão perto está o juízo. Proliferação de enganos espirituais, falsos profetas, líderes enganosos e doutrinas de demônios multiplicam-se. Seitas e filosofias alternativas seduzem uma geração sedenta de espiritualidade, porém resistente à verdade. Até mesmo dentro de círculos cristãos, há engano e apostasia. Israel e conflitos no Oriente Médio. A nação de Israel renasceu e está no centro das atenções mundiais. Jerusalém é um cálice de tontura para as nações, e as tensões no Oriente Médio se encaixam milimetricamente no panorama profético descrito nas Escrituras. Ascensão de um sistema anticristo. As crises globais preparam o terreno para que surja uma liderança mundial unificada, com promessas de paz e segurança enganadoras. Tecnologias de controle populacional e econômicas, outrora inimagináveis, já existem, apontando para o cumprimento literal das profecias sobre a besta e seu sinal. Evangelho pregado a todas as nações. Em contrapartida, a mensagem do reino avança como nunca. O nome de Jesus ecoa em praticamente todos os idiomas. Mesmo povos antes intocados estão ouvindo falar do Salvador. A grande comissão está muito perto de ser completada. É assombroso e emocionante notar que todos esses sinais estão ocorrendo simultaneamente. Jesus disse: "Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mateus 24:33. Pela primeira vez na história, podemos dizer que todas estas coisas são realidade presente. Isso nos leva a crer que estamos vivendo no limiar de sua vinda. Muitos estudiosos chamam isso de a geração da convergência. A geração que verá aquilo que nenhuma outra viu, a totalidade dos sinais manifestos juntos, indicando enfaticamente que o retorno de Cristo está às portas. Naturalmente, somente Deus sabe o dia e a hora exatos, conforme Mateus 24:36. Pode ser mais cedo do que imaginamos, ou ainda haver um mistério de tempo que não percebemos, mas o próprio Jesus nos ordenou a reconhecer a estação dos eventos. Assim como alguém percebe que o verão está próximo ao ver a figueira brotar, Mateus 24:32, também nós reconhecemos que o tempo do fim se aproxima ao ver esses sinais brotando em profusão. Não é fanatismo enxergar a realidade, é obediência ao chamado de Cristo para a vigilância. Diante dessa convergência profética, a pergunta crucial é: como devemos responder? De nada adiantará conhecermos os sinais se não nos prepararmos. Foi o próprio Senhor que alertou: "Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo." Marcos 13:35-36. A pior atitude seria a indiferença ou a incredulidade, como a daqueles que zombavam de Noé até que veio o dilúvio. Mateus 24:37-39. Pelo contrário, os sinais nos conclamam a uma posição de alerta e expectativa. Estejamos como as virgens prudentes da parábola, com as lâmpadas cheias de azeite e acesas, aguardando a chegada do noivo. Mateus 25:1-13. Chegamos ao momento decisivo. Depois de percorrer os sinais proféticos e sentir o peso da urgência espiritual, a pergunta inevitável é: e agora? O que Deus espera de nós diante do iminente retorno de Jesus? A resposta da Bíblia pode ser resumida em duas palavras: vigilância e fé. Vigilância significa estar acordado espiritualmente, atento aos tempos e às tentações. Jesus disse repetidas vezes: vigiai.
Mateus 24:42, Marcos 13:37. Não é uma sugestão, é uma ordem amorosa. É hora de despertar do sono, Romanos 13:11. Não podemos mais viver de forma displicente, achando que desde que o mundo é mundo as coisas continuam iguais, segundo Pedro 3:4. Os sinais estão aí justamente para sacudir nossa apatia. Portanto, vigiar é examinar nosso coração diariamente, alinhar nossa vida com a vontade de Deus e cortar aquilo que nos afasta dele. É manter o azeite da nossa lâmpada cheia, ou seja, nutrir nossa comunhão com o Espírito Santo. É permanecer sóbrio e alerta, sabendo que nosso adversário gostaria de nos pegar desprevenidos. 1 Pedro 5:8. Vigilância inclui oração constante. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21:36. Quem vigia não se desespera com as notícias, mas também não as ignora. Antes, as interpreta à luz da palavra e deixa que elas o impulsionem a buscar mais a Deus. A outra resposta é fé. Fé viva, operante e perseverante. Se por um lado Jesus perguntou se quando voltasse encontraria fé na terra, Lucas 18:8, por outro ele prometeu uma coroa da justiça aos que amarem a sua vinda, segundo Timóteo 4:8. Agora não é hora de esfriarmos ou voltarmos atrás. Pelo contrário, nossa fé deve se tornar ainda mais sólida. Temos a firme convicção de que aquele que prometeu voltar virá e não tardará. Hebreus 10:37. Fé para continuar pregando o evangelho da salvação enquanto há tempo, pois sabemos que Deus ainda quer alcançar muitos. Talvez você que nos ouve agora seja um deles. Fé para não temer, ainda que o mundo entre em convulsão. Lembre-se das palavras de Jesus diante das calamidades. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mateus 24:6. Ele nos disse antes para confiarmos nele. Quando começarem a acontecer estas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Ou seja, para o crente fiel, os sinais não trazem pavor, mas sim esperança. Apontam que se aproxima o dia em que toda lágrima será enxuta. Viver em fé significa permanecer obediente e santo enquanto esperamos. Significa valorizar as prioridades eternas acima das urgências terrenas. Se cremos mesmo que Cristo voltará em breve, então não há espaço para brincarmos com o pecado ou para levarmos uma vida morna. É tempo de nos achegarmos a Deus com arrependimento sincero, consertando o que está quebrado, perdoando quem precisamos perdoar, abandonando vícios e mentiras, buscando reconciliar-nos com o próximo e, sobretudo, com o Senhor. Para quem ainda não entregou sua vida a Jesus, o apelo é claro: faça isso agora. Não deixe para amanhã, pois em breve os céus podem se rasgar e o Rei da Glória aparecer. Hoje é o dia da salvação, segundo Coríntios 6:2. Arrependa-se e creia no Evangelho. Assim você estará preparado para encontrá-lo, não como juiz para condenação, mas como Salvador que te recebe de braços abertos. Para nós que já somos de Cristo, o chamado é continuar firmes e frutíferos. Há trabalho a fazer até o último minuto, vidas a alcançar, feridos a cuidar, verdade a proclamar. Quando ele voltar, que nos encontre cumprindo fielmente nossa missão como servos bons e fiéis. Mateus 24:45-46. Cada dia conta. Imagine o momento em que, num piscar de olhos, a trombeta de Deus soará, 1 Coríntios 15:52, e o Senhor descerá dos céus. Quanta alegria para os vigilantes! Seremos transformados e reunidos com Ele para sempre. Mas quanta tristeza para quem procrastinou a decisão, como as virgens imprudentes que ficaram de fora, ouvirão talvez as palavras mais dolorosas: não vos conheço. Mateus 25:12. Deus nos livre disso. Ele nos alerta exatamente para que ninguém precise ter tal fim. Querido amigo ou amiga que acompanhou este estudo, este é o momento de tomar uma decisão. Os sinais dizem que Jesus está às portas. Você está pronto para encontrá-lo? Ele não deseja que ninguém se perca, por isso tem sido paciente conforme está escrito em 2 Pedro 3:9. Mas a porta da graça em breve se fechará, tal como se fechou a porta da arca de Noé.
Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo, se ainda não o fez. E se já entregou, renove seu compromisso de viver para a glória dele, de ser uma voz que clama no deserto destes tempos, apontando outros para o Cordeiro de Deus. Que ao final possamos dizer com toda a igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, conforme está escrito em 1 Coríntios 16, 22, Apocalipse 22, 20. Enquanto esse dia não chega, vivamos em santidade, amor e verdade, com os olhos no céu e as mãos no arado. A qualquer momento o céu pode se abrir e nossa fé finalmente se transformar em visão. Que você e eu sejamos achados prontos. Até lá, permanecemos em vigilância e fé proclamando: Jesus está voltando. Esteja preparado. Se você assistiu até aqui, deixe um sinal comentado a seguinte frase: Meu Jesus em breve vem.